poder sentar para te ouvir. Capítulo 43 do Gênesis, capítulo 43, verso 11, tem um texto que diz assim: então disse-lhes Israel, Jacó, seu pai, pois que assim é, fazer quero ler o texto, então, 43:11 de Gênesis, assim, ó. Então disse-lhes Israel, seu pai, pois que é assim fazer isso. Tomai do mais precioso dessa terra em vossos vasos e levai ao homem um presente. Algumas traduções dizem, levai ao governador um presente. Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, mirra, terebinto e amêndoas. Amém, amados? Gostaria de deixar essa reflexão aqui a vocês esta noite. Nós entendemos que essa história envolve a vida de um sonhador, José. E todas as vezes que eu falo da vida desse homem, eu entendo que há dois grandes princípios que José aprendeu na sua vida. Pastor Nemeiro, meus amigos, essa pessoa. Há dois grandes princípios que Deus ensinou a vida de José. Talvez de tudo que ele passou, há duas coisas que ele levou para o resto da sua vida. Presta atenção. Ele aprendeu, ele viveu, ele sofreu na sua vida e ele conseguiu entender o que os homens são capazes de fazer, movidos por ciúme, por não entender os seus sonhos. Eu vou repetir. José aprendeu ao longo da sua história o que os homens são capazes de fazer quando eles não conseguem entender os sonhos, o projeto que Deus depositou sobre a sua história e sobre a sua vida. Mas se há um outro princípio que José aprendeu, foi o que Deus é capaz de fazer quando ele tem um mistério, uma chamada com a sua história e com a sua vida. Você pode entender isso aqui esta noite? Amém, amados? E quando todos vocês sabem da história, conhecem de tudo isso, que José vai passar grandes fases da sua vida, fases que trouxeram alegria, mas também fases que trouxeram muita tristeza. Eu tenho certeza que todos nós passamos exatamente essas mesmas fases que José passou. José passou um tempo de sonho na sua história. E eu tenho certeza absoluta que todos nós aqui temos que ter esse tempo de sonho na nossa vida. Se a gente não tiver sonhos, se nós não tivermos ideais, se Deus não tiver liberdade de plantar e projetar sonhos na nossa história, na nossa vida, a gente não constrói um legado, não constrói de fato uma história. Eu queria que você entendesse aqui esta noite que Deus ainda tem sonhos para plantar no nosso coração. Eu tenho certeza absoluta que nenhum de nós está aqui com data de validade vencida. Ainda dá tempo de Deus projetar sonhos e lançar luz sobre o teu futuro e sobre a sua história. Quem pode entender isso comigo aqui esta noite? Mas ele vai viver um tempo de rejeição, um tempo de ser vendido, um tempo de ser jogado numa cisterna, um tempo de rasgar os seus sonhos, de manchar a sua túnica de sangue, um tempo em que eles proclamam que você não existe mais, um tempo em que eles não conseguem mais conviver ao seu lado, então eles vão tentar rasgar a sua história, tirar você do alinhamento que Deus projetou para a sua vida. É um tempo de rejeição, é um tempo de ser esquecido, é um tempo de anonimato, é um tempo em que você vive distante de tudo e de todos, é um tempo em que proclamam que você já não existe mais, é um tempo que proclamam que a sua história se terminou, é um tempo que dizem que aqueles sonhos não passavam de uma ilusão, é um tempo de ser rejeitado, é um tempo de ser esquecido, é um tempo de ser desprezado, é um tempo de ser levado para uma vala comum do anonimato. Esse é o tempo. Mas glória a Deus que a nossa vida tem ciclos. E se José viveu um tempo de sonhos, mas também viveu um tempo de rejeição, chegou o tempo de Deus exaltá-lo. Chegou o tempo da honra. Chegou o tempo de Deus cumprir todos os sonhos que estavam projetados sobre a sua vida. E se você não entendeu, nós estamos num culto aqui esta noite. Pastor Roque me disse, faz um culto aqui, pastor. Prega. Faz isso aqui um lugar de Pentecostes. Pentecostais estão aqui esta noite.
Aleluia, eu quero que você receba esta hora a projeção profética da palavra. O tempo de honra está chegando. Eu não vim aqui ser triunfalista. Eu vim aqui à luz da palavra te dizer que um tempo de sonho, um tempo, aleluia, de completar, de viver, de esse sonho ser realidade está chegando na sua vida. Amém? Mas houve um tempo de perdão. Houve um tempo que José precisou perdoar os seus irmãos. Há um tempo que a gente tem que abrir a jaula desse coração e liberar as pessoas que estão aprisionadas dentro de nós. Porque quando a gente não perdoa, a gente sofre tanto. Quando a gente não perdoa, a gente desequilibra, a gente não vive o projeto de Deus. Quando a gente não perdoa, pessoas estão aprisionadas dentro de nós. Quando a gente não perdoa, a gente fica bloqueado. Quando a gente não perdoa, a gente tem insônia, a gente tem arritmia cardíaca, a gente não tem concentração, a gente não tem foco, a gente não tem direção. Mas glória ao Senhor que esta noite Ele vai dar graça para que você perdoe, para que você entenda como José, que quando olhou para os seus irmãos, disse assim: não foram vocês que me venderam, não foram vocês que me rejeitaram, mas foi Deus que me trouxe para cá para ser bênção para a minha geração e para a minha família e para a posteridade de vocês. Vocês conseguem entender isso? E quando José reconhece os seus irmãos não o reconhecem. Ele faz toda aquela simulação, não acreditando na história deles. Aí vocês, nós não temos tempo para isso, mas você sabe que José, ele acaba simulando aquilo para quê? Para que ele pudesse trazer o seu pai Jacó para o Egito. Quando contaram a história de que o velho Jacó ainda estava vivo e que havia um menino lá chamado Benjamim, que era o mais novo que ele não conhecia. Jacó estava lá com a dor dessa perda, mas quando José olha para aqueles irmãos e diz: para mim acreditar nessa história, eu quero que fique um de vocês aqui e vocês me tragam este mais novo para que eu conheça. Aí Simeão fica lá. Os irmãos retornam para Canaã e dizem para o velho Jacó: encontramos um governador extremamente rigoroso que achou que nós éramos espiões da terra. E ele não acreditou na nossa história. E quando contamos que havia um irmão mais novo, ele disse: então me traga esse irmão mais novo. O que aconteceu? Jacó resistiu. Jacó disse: eu já perdi José. José já morreu faz tempo. Fazem mais de 20 anos que perdi José. Agora vocês me deixaram Simeão, com certeza também vou perdê-lo. E eu não posso perder Benjamim. Mas os dias se passaram e a fome ficou mais acirrada. E aí Jacó foi convencido de que levasse Benjamim para o Egito e trouxesse mantimento e trouxesse Simeão também de volta. Presta atenção. Mas foi exatamente nesse momento que Jacó, o velho Israel, olhou para os seus filhos e disse: eu quero que vocês levem 5 presentes para o governador do Egito. Não sabendo, obviamente, que esse governador é o seu filho que estava vivo, José. Aleluia. O que ele também não sabia é que esses 5 presentes tinham um fundo profético para a vida de José. Aleluia. O primeiro presente que Jacó, Israel, manda para o governador é bálsamo. Sabe por quê? Porque o bálsamo tinha o poder de curar feridas antigas. E profeticamente Jacó estava dizendo para o governador, que era o seu filho: eu preciso que você receba esse presente, porque existem feridas antigas. Você governa ferido. Você comanda uma nação ferido. E quantas vezes nós estamos assim, não é verdade, pastores? Estamos pastoreando feridos, pregando feridos, aleluia, cantando feridos. Mas eu quero esta noite profetizar que o pastor Roque está de aniversário, mas nós vamos receber presentes de Deus para a nossa vida. A bálsamo de Deus aqui, pastor Cione Rosa, a bálsamo de Deus para curar suas feridas, porque muitos de nós estamos aqui machucados. O exílio, a traição, o abandono, a deslealdade, a separação, ser levado para uma prisão injustamente, ser assediado por uma mulher, ser caluniado, ser esquecido de uma prisão. Isto feriu demais José, e é por isso que Jacó mandou presente, sem saber que é o seu filho, com fundo profético, dizendo: seja curado. Você precisa ser curado. Você governa ferido. Não tem tempo de discorrer tudo aqui, mas quando manda mel, a vida foi muito amarga para José.
A vida foi amarga para José. E era necessária a doçura de Deus entrar na vida deste homem. Eu quero que esta noite você receba esse presente da parte de Deus, porque você está vivendo amarguras na sua família, incompreensões no seu ministério. Essa semana eu ministrei para um café de pastores e falei o que Paulo disse na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12: quanto mais eu amo, menos eu sou amado. Quanto mais eu me dou, menos eu sou compreendido. Quanto mais eu me entrego, mais eu sou rejeitado. Quanto mais eu amo, menos eu sou amado. A vida traz amarguras, o ministério traz amarguras, aleluia. Mas esta noite nós vamos sentir este mel como João, que quando comeu o livrinho disse: na boca é doce como mel. Palavra de Deus está aqui adoçando a sua história, a sua vida. Aleluia. Quando ele mandou o terceiro presente, mandou mirra. A mirra é um dos componentes, um dos ingredientes mais importantes da unção. O que Jacó estava profeticamente mandando para o governador do Egito, sem saber que era o seu filho, é o seguinte: você precisa de unção para governar. Você precisa de unção para governar. Quem está entendendo esta palavra aqui? Eu já estou encerrando. Quem está entendendo essa palavra? Deus precisa derramar a unção do seu Espírito sobre esta geração. A unção fará a diferença na nossa história. Quem pode entender esta palavra? Quem pode entender esta verdade? Deus está aqui esta noite dizendo: estamos num aniversário, estamos num momento social, estamos numa festividade. Presta atenção. Mas se alguém tem sede de unção aqui, vai receber unção. Não são nossos talentos que farão a diferença, mas vai ser a unção de Deus. Olha para mim. Não vão ser os holofotes, vai ser a unção de Deus. Eu queria que você recebesse isso no seu espírito aqui esta noite. Ainda existe uma geração que tem sede de unção. Quando Eliseu foi questionado: você quer o quê? Ele disse: eu quero uma porção dobrada desta unção, desse Espírito que está sobre a sua vida. Havia uns 50 jovens atrás, talvez quisessem, pastores, a capa de Elias. Mas glória a Deus que é uma geração que não quer capa. Nós queremos a unção do Espírito Santo. Não é verdade, pastor Luciano? Nós queremos a unção de Deus. Nós não queremos capa. Nós não queremos capa. Nós queremos a unção de Deus. O diabo não respeita nossos títulos. O diabo não respeita nossos anéis de formatura. O que ele leva em consideração é a unção de Deus que está sobre a nossa vida. E o Brasil precisa de uma igreja ungida. O Brasil precisa de uma igreja cheia do Espírito Santo. Quem está comigo nesta palavra, adora o Senhor comigo. Aleluia. O quarto presente que Jacó profeticamente mandou para José, ele mandou frutos do terebinto. Sabe o que é um terebinto? É uma das, se não a mais resistente árvore do deserto. Que é isso, pastor? Ela não depende de estações para manter suas folhas verdes e frutificar. O que Deus estava dizendo através de Jacó, no seu presente para José: você está no trono, mas você foi resistente. Você resistiu tudo que se levantou contra a sua vida. Eu profetizo resistência. A nossa história, a nossa caminhada não é uma competição de velocidade. Não é uma prova de velocidade. É uma prova de resistência. São os anos que nos tornam resistentes. São os capítulos tristes da nossa história que nos tornam resistentes. Se tirasse os capítulos trágicos, tristes da nossa história, como seríamos? Frágeis, débeis. Mas foram os capítulos tristes, foram as histórias trágicas, muitas vezes, que nos prepararam para um projeto maior e nos tornaram resistentes. Quem pode entender esta palavra? Eu já estou encerrando agora, nesse momento. O quinto e último presente que Jacó, sem saber que era o seu filho, mandou para José, foi o que, pastor? Foi amêndoas. E quando ele manda amêndoas, ele está dizendo assim: ó, você foi aprovado depois de tudo que você passou. Quando Arão foi aprovado para o ministério sacerdotal, foi uma vara de amêndoa que floresceu. A amêndoa representava a aprovação.
Eu quero que você receba esta noite a palavra de Deus para o seu espírito. Por tudo que você está passando, esteja passando, Deus está aprovando você para um projeto maior, para um voo mais excelente. Só quem crê comigo fica de pé. Aleluia, porque acabo de fechar os 20 minutos que recebi para ministrar aqui esta noite. Quero que você coloque a mão no seu coração. Juareis, uma alegria te rever aqui esta noite. Oh, aleluia, sinta a presença de Deus aqui, sinta a presença de Deus aqui. Aleluia, pastor Nilson dos Reis, Deus abençoe a sua vida, glória a Deus, receba aí, crente, dá lugar ao Espírito Santo, dá lugar ao Espírito Santo. Você entendeu que Jacó profeticamente mandou 5 presentes para o governador, sem saber que era o seu filho, e esses presentes tinham fundos proféticos, como quer dizendo, você precisa ser curado, você precisa ser curado, o bálsamo vai curar feridas antigas da sua vida, você precisa mel, a sua vida precisa ser doce pelo poder da palavra, pelo poder do evangelho. Não dá para viver esta fachada de amargura. Não, esta noite Deus está trazendo doçura, aleluia, para a sua vida e para o seu ministério. Receba esta noite. Deus está derramando mirra, é unção do seu espírito, há de ser derramada sobre nós aqui esta noite. Só quem deseja a unção da glória a Deus comigo, só quem ainda tem sede de unção, ainda lembra do tempo que Deus te usava com autoridade, com graça, com sabedoria, com autoridade, com intrepidez, com ousadia, com visão, com fervor. Você pode receber esta unção aí, vai recebendo, faça o seu culto, não importa quem está do seu lado. Se alguém não quer, tem quem quer. Se alguém não deseja, você deseja. E vamos lugar ao Espírito Santo aqui esta noite, aleluia. Você está sendo resistente, é por isso que Deus tem segurado você. Você não tem recuado, você não tem voltado atrás. Você está aprovado para algo maior que Deus tem para a sua história e para a sua vida. Eu vou deixar você dar glória, eu vou deixar você buscar ao Senhor. Faça o seu culto agora. Eterno Deus e Pai, obrigado, meu Senhor, por esta oportunidade, por esta noite especial, por esse momento solene que nós estamos comemorando o aniversário do pastor Roque, Senhor, homem, ó Deus, que tantas vezes, Senhor, coordenou esta obra ferido, quantas vezes viveu amarguras da sua vida, ó Deus de Israel, mas tu estás aqui esta noite dando-nos um presente, ou muitos presentes a esta igreja, a esses filhos que estão aqui, Senhor. Vai derramando a tua graça e a tua unção sobre esta igreja, para que o Brasil conheça, para que o Brasil passe por um reavivamento, para que o Brasil passe, ó Senhor Deus, por um novo tempo, um novo ciclo. Ó Deus, assim nós estamos orando e abençoando esta obra para a glória de Deus. Quem crê comigo, dá glória ao Senhor. Dá glória ao Senhor, dá glória ao Senhor, dá glória ao Senhor, dá glória ao Senhor. Bem, meus amados, quero passar o microfone aqui ao pastor. Mas eu sei que vocês estão acompanhando tudo que está acontecendo lá no Oriente Médio. Mais de 100 crianças foram degoladas. Centenas e centenas de pessoas covardemente assassinadas, seus kibbutz. E eu queria que a igreja não parasse de orar por Israel. Nós somos enxertos. Israel é um povo peculiar de Deus. Deus tem um negócio especial com a aliança que fez com Abraão, com Isaac e com Jacó. E Deus me levou tantas vezes lá. Já estive 7 vezes em Israel. Tenho uma conexão, tenho muitos amigos. Hoje falei com uma amiga minha, ela disse: pastor, ora por nós. Eu estou em casa com meus 2 filhos, meu esposo acabou de ir para o fronte. Não sei se volta, porque a gente não sabe. Esse povo é covarde, esse povo é sanguinário. Então eu queria que a igreja de Deus não deixasse de orar pela nação de Israel. Deixe de orar pelos nossos irmãos. Amém? Pastor, olha, queria viver. Deus abençoe o senhor e a sua esposa. E eu passo a palavra ao nosso nobre pastor. Deus abençoe.